Ok, Shabbat Shalom a todos. Meu nome é Biboshé, 1º de abril de 2016, dando início à continuação do estudo do livro de Josué. Estamos no módulo 7, não capítulo 7. Estamos avançando aí, né? Já estamos no capítulo 13, estamos avançando aí com o estudo aí. Em breve vamos terminar, temos mais aí uns 10 capítulos para seguir o término, né, do estudo, né? E uma pequena lembrança aí para os irmãos que celebram o Pessa, né? Estamos algumas semanas do Pessa, então eu já quero ir alertando os irmãos para se prepararem para o Pessa, né? O Pessa vai ser em 21 dias, né? Exatamente na noite de 22 de abril. Então eu sugiro aos irmãos, os que não têm experiência, né? Vamos ver se de repente amanhã a gente pode fazer um estudo rápido sobre isso, mas já comecem a se preparar, comecem a limpar as suas casas, né? Retire todo o fermento, tudo que está associado a comidas que contêm fermento, como pasta, macarrão, etc e tal, bolo, né?
Então já começa a se preparar, a consumir, e se chegar na época do Pêssego e tiver algum fermento, joguem fora, tá? Ou doem para alguém, ou deem para alguém, tá? A gente pode estar falando mais aí, né? Mas já se preparem. O Pêssego é como se fosse uma redenção, tá? É como se fosse um tipo de Yom Kippur também. É uma preparação, né? Que o Eterno chama o povo dele para algo mais íntimo, né? Lembrando que o Peça não é permitido pessoas que não estão na aliança a participarem. Não é um evento, um jantarzinho que você chama teu amigo e tua sogra, e teu cunhado, não é nada disso. É somente para o povo do Eterno, né? Que não venham se confundir. Tivemos aí há uma semana atrás aí, tivemos a Páscoa cristã, que não tem nada a ver com as escrituras, tá? Mas sim, estamos falando da peça, né, do povo hebreu, que foi celebrada na saída do Egito, tá? Então é um memorial, tá bom? Só para os irmãos já poderem ir, se prepararem em relação a isso, tá? A limpeza física da sua casa é uma representação da limpeza espiritual que nós temos que fazer no nosso coração. Tá? O fermento representa pecado, então nós temos que limpar a nossa casa e, consequentemente, a casa onde o Espírito Eterno habita, o templo eterno, tem que estar limpo, né? Tem que passar por uma limpeza, né? Uma restauração. Então, prosseguindo aqui o estudo de Josué, de novo, fazendo as leituras, né? E a Sheila vai entrar com os comentários, tá? Seguindo aqui, Josué capítulo 13, né? E no cabeçalho nós temos aqui terras a serem conquistadas, né? Lembrando que o livro de Josué é apenas comentários, não é um diário, né? Porque você já vai vendo aqui que Josué já está velho, de idade avançada, né? Então vamos prosseguindo aqui. Sendo Josué já velho de idade, bastante avançada, o Eterno lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Essa terra que resta todas as regiões dos filisteus e dos Jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, no norte. Todo esse território, considerado cananeu, abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gati e de Crom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até a Feg, a região dos amorreus, dos Gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Balgade ao pé do Monte Hermon até Libo Hamate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misferot Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas, você poderá distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-lhe agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Lembrando que o povo do Eterno, nem mesmo o rei Davi, conseguiu tomar posse dessa terra de uma forma completa, né? Lembrando que eu já mostrei no mapa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui um mapa aqui, que eu mostrei como é que era essa terra, né? Essa terra, ela é muito maior do que o atual Estado de Israel. E deixa eu ver rapidinho aqui, porque eu estou com o meu computador, tive que dar uma ajeitada aqui, eu não lembro agora onde que está essas partes. Então só dá um segundo aqui, só para mostrar no mapa nós entendemos, né? Só um minuto aqui. Vou ver se eu acho aqui algo para a gente poder, que vai nos ajudar a entender isso, né? Ou seja, nem mesmo Davi, nem mesmo
o rei Salomão, ninguém conseguiu. Por isso que se entende que quem vai conseguir fazer isso realmente é só o Mashiach, né? Que vai conseguir fazer isso, né? Então eu achei aqui umas fotinhas aqui, me dá um minuto, deixa eu baixar aqui rapidamente para a gente poder ter essa noção, né? Do que realmente está sendo dito, né? Aqui, ó, eu achei, vou abrir aqui. Olha que interessante, está aqui a foto. Então você vai observar que a Terra Prometida não tem nada a ver com o atual mapa, né, de Israel, né? Não sei se os irmãos estão podendo ver aí, porque o mapa só pega isso aqui, né? Deixa eu ver se esse aqui está melhor. Acho que esse aqui está com uma resolução melhor, né? Então olha só, o atual mapa de Israel é só isso aqui. É só essa terrinha bem pequenininha. E olha até onde vai, ó. Tá vendo? A expansão da Terra, né? Vamos ver aqui para a gente poder comparar com os dias de hoje, né? Para a gente poder ter uma noção do tamanho da Terra, né? O tamanho que é hoje. Vou pegar essa foto aqui. Aqui, ó. E vai ajudar a gente poder entender. Ó. Então tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho, né, da Terra em relação ao mapa, tá vendo? A Terra de Israel é só essa ponta aqui, ó, praticamente. Ó. Vai daqui a aqui, atualmente. Então quem é que vai conseguir andar nessa terra? E lembre-se que Abraão, lá nos capítulos Gênesis 18, por aí, ele andou e percorreu por toda essa terra. Ou seja, Abraão já tomou posse da terra espiritualmente, quando ele andou e pisou na terra. Porque quando se vendia um lote, quando se tomava posse de uma terra, as pessoas iam um do lado do outro, andando pela terra e fazendo a demarcação, né? Do que era a terra e etc. Então aí já deu para vocês terem uma noção, né? Então tá, continuando no 8, né? Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Rubens e de Gad já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moshe, servo do Eterno, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medaba até Didom e todas as cidades de Sião, rei dos amorreus, que governava em Hesbom e prosseguia até as fronteiras dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Geruritas e Macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Baçã até Salsá, talvez, né, seja uma pronúncia melhor. Isto é todo o reino de Og em Baçã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos Refaíns sobreviventes. Moshe os tinha derrotado e tomado suas terras, mas os israelitas não expulsaram os Geruritas e Macabitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles, tá vendo? Você vê que eles falharam nessa missão e chegaram a permitir que esses povos permanecessem no meio deles, né? Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Eterno Elohim de Israel são herança deles, como já lhes disseram. A tribo de Ruben, clã por clã, Moshe era o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro e de todo o planalto, depois de Medeba até Hesbom e toda a sua cidade do planalto, inclusive de Bom, Damote Baal, Beit Baal, Meon, Jazar, Kedemot,
Mefaate, Kiriatim, Sibimá, Zerete, Saar, na encosta do vale, Beit Peor, as encostas do Pisga e Beit Jessimot, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Sheão, rei dos amorreus, que governava em Hesbom. Moshe os tinha derrotado, bem como seus líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, aliados de Sheão, que viviam naquela terra, além dos que foram mortos na guerra. Os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gad, clã por clã, Moshe dera o seguinte território: o território de Jazar, toda a cidade de Gileade e metade do território amonita até Aroé, perto de Rabá. Estendiam-se desde Hesbom até Hamat, Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir, no vale do Jordão, incluía Beit Aram, Beit Nidran, Sucot, Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Hesbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Kineret. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gad, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moshe dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bassã, todo o domínio de Og, rei de Bassã, todos os povoados que Jair em Bassã, 60 cidades, metade de Gilead e Asterot e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moshe lhes deu quando estavam na planície de Moab, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas as tribos de Levi, Moshe não deu herança alguma. O Eterno Elohim de Israel é a herança deles, já lhes disseram. Bom, aqui foi mais uma parte assim técnica, né? Na verdade é como se fosse um atestado, né? Porque, por exemplo, é muito fácil hoje os palestinos falarem: não, mas os israelitas não têm parte, né, na terra de Israel, etc. Então basta você pegar a Torá, né, que é muito mais antiga que o povo dos palestinos, e você vê que o Eterno designou a terra, né, de Israel para o povo, né? Ou seja, eu realmente não sei de onde eles tiram essa ideia, né? De que não havia presença do povo, né? Esse que é o grande argumento hoje, né? Que não havia, que isso tudo na Bíblia é mentira, né? Que não havia nenhuma presença do povo de Israel na região de Israel, né? Eu só queria acrescentar, eu não sei bem como é que no caso aí, os samaritanos que não creem no livro de Josué, mas também, então eles não creem também na posse da terra prometida. Eu queria exatamente saber como é que eles funcionam, né? Qual é o entendimento deles a respeito disso. Bom, Sheila, vou passar os seus comentários, vou abrir aqui as fotos que você me passou, e é com você, Sheila. Shabbat Shalom a todos. As fotos é pro próximo capítulo, tá? Neste capítulo você não vai ter que abrir fotos, tá? Então, vou fazer uma perspectiva aqui sobre este capítulo, tá? Esse capítulo, ele descreve, em primeiro lugar, que Josué estava em idade avançada e que ainda, né, há terras a serem conquistadas, como o Bill falou. Já a descrição que é dada das terras é o que equivale do comprimento da costa do Mediterrâneo
enquanto que do outro lado fala das colinas até os vales do Líbano. O que, em outras palavras, irmãos, eles estavam concentrados na região montanhosa cananita, né? Os cumes, onde haveriam uma grande dificuldade de arar a terra, tá? E também tinha a pouco povoada terra de Negev, né? E era pouco povoada porque era uma terra árida, né? E é também citado aí, né? Até houve também o Vale Fértil, né, de Israel, que era chamada, né, Kinneret, né? Então, irmãos, numa leitura superficial que nós tivemos até agora, dos primeiros 12 capítulos de Josué, nós podemos pensar que Israel já havia conquistado inteiramente a terra de maneira rápida, só através do poderio militar e comando de Josué, mas não foi esse o caso, viu, irmãos? Pois, mesmo que os israelitas, né, alcançaram vitórias aí impressionantes, relatadas nesses 12 primeiros capítulos, porém, uma coisa é a história das vitórias e outra coisa bem diferente é o assentamento do povo sobre a terra. E esse sim, esse foi um processo longo, demorado. Sendo, irmãos, que verdadeiramente o núcleo central da mensagem do Eterno, quando o Eterno observa que Josué já está velho e a terra ainda não estava totalmente dominada e estava também longe de ser dominada, então o Eterno, o que ele quer dizer? Ele quer indicar para Josué que mesmo com todas as vitórias e o reconhecimento, claro, né, por todas essas vitórias, que existe um grande passo entre a expulsão dos inimigos e a posse da terra. Ou seja, a conquista, irmãos, ela não é igual à posse, pois esta, sim, depende muito da presença permanente do povo na terra. Porque a partir do momento que o povo sai da terra, vem aí poceiros, que foi o caso dos cananitas, né? Eles se apossaram das terras que eram para os descendentes de Shem, né? Ou Sem. Então, irmãos, nós podemos trazer para os dias de hoje que, na verdade, nós estamos lutando pela posse da terra. Porém, depois dessas lutas, nós teremos que continuar permanecendo na terra, na próxima terra, no Olam Rabá, no mundo vindouro. Ou seja, o Eterno, ele nos deu a terra. E nessa terra, nessa futura terra, nesse Olam Rabá, nós não vamos poder nos desviar, nem para a direita, irmãos, e nem para a esquerda. Por quê? Porque na nova terra não haverá espaço para isso. Não haverá espaço para transgressão da lei. Então, irmãos, se alguém pensa que pode tomar posse da terra e continuar com má inclinação e que a corrupção será tolerada, quando eu falo corrupção, é corrupção de você estar transgredindo as leis do Eterno. Então, eu já aviso aos irmãos que é melhor ir esquecendo. Porque desta vez, irmãos, nem entrará na terra quem estiver ainda sob má inclinação, sob Yetzer Hará.
Então, nem entrará, quanto mais permanecer nessa terra. Então, por isso que o Eterno, ele avisa a Josué que nem seria durante a vida dele que a terra seria conquistada, como não foi. O Bill já explicou isso daí. E claro, nós sabemos que isso vai pertencer ao reino de Mashiach. Mas o Eterno, mesmo assim, pede para Josué dividir as terras. Mesmo que mais para frente nós sabemos que Israel declinou. Já em Shemote, no capítulo 23, do versículo 23 ao 33, irmãos, diz mesmo lá que seria esta permanência do povo do Eterno na terra, a posse e tudo isso que seria realmente algo gradual. E claro, né, nós vemos que dessa passagem aí de Shemot, se o Bill quiser abrir para a gente ler, inclusive, são 10 versículos, tá? Shemot 23, versículo 23, passaram-se mais de 40 anos de Shemot para esse episódio aí, tá? Vamos lá? O Bill vai abrir, vai até o versículo 23. Se quiser diminuir uma Bíblia aí, Bill, que tá... aí fica melhor para a gente ler. Pode ir no versículo 23. Demora um pouco a imagem para chegar aqui, né, irmãos? Então vamos às promessas do Eterno, né? O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminareis. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Ou seja, aí o Eterno já está falando que a terra não seria mesmo totalmente totalmente para o povo de Israel, ou seja, teriam, né, esses povos aí ainda no meio do povo, e o Eterno recomenda que o povo dele não se misture com essas práticas e destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Eterno, né, o soberano de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês em sua terra. Pode subir, viu? Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos... eu perdi aqui. Acho que o Bill andou demais. Eu perdi aqui. Ah, tá. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num ano só, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos até que vocês sejam numerosos o suficiente para, irmãos, tomarem posse da terra. Olha a posse. Então o Eterno, ele não destruiu, não tirou todos de uma vez. Por quê? Primeiro porque a terra ia se tornar algo perigoso, desolado, tá? Poderia ter até os animais selvagens. Agora eu não tinha mais a nuvem
para proteger o povo. Agora eu não tinha mais a coluna de fogo para proteger o povo. Tá? E o povo precisaria se multiplicar para poder o quê? Tomar posse da terra, ou seja, eu ter como encher essa terra, tá? Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais vocês expulsarão diante de vocês. Não façam alianças com eles e com seus deuses. Não deixe que esses povos morem na terra com vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Estão percebendo, irmãos? Então, o perigo e o eterno, o cuidado que o Eterno tem para com o seu povo. Nós sabemos que nem na época de Davi a terra foi tomada posse, apesar de que Davi até quase chegou lá, viu, irmãos? Em termos de conquista. Mas a posse mesmo, irmãos, dada aí, né? E aí sendo incontestável, claro, a posse do povo foi incontestável, porque eles estavam na terra, tinham ganhado dos maiores reis da terra as maiores batalhas, mas ainda tinham focos de tribos cananitas. Tá? Vamos dizer, irmãos, que por isso que é falado aí, né, dessa incontestável posse do povo, e claro, a posse destas terras em que são citadas neste capítulo é a posse citada para as 9,5 tribos de Manassés que ficaram do lado do Rio Jordão, tá? Porque do outro lado, essa posse já tinha sido conquistada por Moshe na vitória de Sihon e Og, e essas terras são as terras que pertenciam a Rubi, Gad e a outra metade de Manassés, né? Então, irmãos, olha só também uma outra coisa que eu estava pensando a respeito dessa reflexão do texto, né? Por mais que estas terras já tenham, já pertenciam a essas 3 tribos, mas eu imagino que Moshe pensou o seguinte, que o sucessor dele, sendo Josué, precisava também ser respeitado por essas tribos, mesmo que essas tribos já estivessem de posse das suas terras. Então, o que Moshe fez? Moshe fez com que eles prometessem, claro, eles tinham homens fortes, um exército excelente, mas o que Moshe fez? Moshe fez com que as tribos de Ruben, Gate e a meia tribo de Manassés fez com que eles atravessassem também o Rio Jordão e que eles lutassem pelo povo de Israel. Por quê? Porque também era importante que essas tribos reconhecessem Josué, reconhecesse o comando de Josué sobre os exércitos, a autoridade de Josué, mesmo que estas terras tenham sido conquistadas e distribuídas pelo antecessor de Josué, que era Moshe. Então, para que eles não se perdessem nos mandamentos do Eterno, por mais que eles estivessem do outro lado do rio, então Moshe fez com que eles prometessem, e eles cumpriram a promessa e conquistaram, junto com as outras 9,5 tribos, conquistaram juntos
para essas tribos a terra prometida. Então, isso quer dizer que todos nós estamos no mesmo barco, independente de que tribo seja, contanto que nós estejamos unidos na obediência à Torá, no compromisso com a Torá. Então, nós estamos todos no mesmo barco e devemos obediência, devemos compromisso e devemos ter uma autoridade sobre todos nós. No mundo vindouro, essa autoridade, claro, será a autoridade do Mashiach. Então, essa é a minha parte neste capítulo. Bill, pode continuar. Muito bem, então vamos avançando aqui, vamos para o capítulo 14. Só uma pequena nota aqui, né? Como Israel nunca conseguiu realmente tomar mesmo posse dessa terra, eu creio que isso vai ser uma obra que o Mashiach vai executar. A minha pergunta é: será que o Mashiach vai utilizar os súditos dele para fazer isso? Porque lembrando que o governo do Mashiach vai ser algo que vai ser imposto à força, né? Não vai ser, o Mashiach chegou, vamos baixar as armas, vamos nos entregar para ele, né? Não é nada disso, né? Em Apocalipse fala de um governo, um governador com um cetro de ferro, né? Esse cetro de ferro quer dizer pela força das armas, tá? Só para jogar esse pensamento aí, tá? É o 14, né? Sim. Vamos lá. Aqui continuando com a divisão das terras, né? No 14:1. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, os chefes das clãs, das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre 9 tribos e meio, como o Eterno tinha ordenado por meio de Moshe, pois Moshe já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas já não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver com pastagem para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Eterno tinha ordenado a Moshe. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefone, lhe disse: Você sabe que o Eterno disse a Moshe, homem de Elohim, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moshe, servo do Eterno, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Eterno e o meu Elohim. Por isso, naquele dia, Moshe me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Olha que coisa bonita, né? Ele lembrando a promessa que foi feita por causa da fidelidade do que ele teve em relação ao Eterno. Vale a pena ser fiel ao Eterno? A prova está aí, tá? Mas não estou falando somente de uma recompensa momentânea para essa vida, tá? Mas sim também numa vida futura, tá bom? Portanto, então às vezes é só uma nota, às vezes eu vejo, né, os nossos amigos por aí nas redes sociais, né, que é onde a gente interage mais, e você vê o ódio quando nós falamos que fé significa ser fiel, né? Fiel ao Eterno, fiel ao Eterno, né?
E eu vejo que realmente isso é algo que realmente deixa eles um pouco assim enfurecidos, porque na verdade o entendimento de fé deles é uma visão, algo nebuloso, né? É de você crer mentalmente em algo, né? Prosseguindo aqui. De seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Eterno, o meu Elohim, pois bem, o Eterno manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moshe quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade, ou seja, passaram 40 anos, né? Ainda estou tão forte como no dia em que Moshe me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra quanto tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Eterno me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Eterno estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Você vê que ele é fiel ao Eterno, mas ele continua confiando no Eterno, depositando a força dele no Eterno e não na força dos seus próprios braços. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefone, e lhe deu Hebron por herança. Por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefone, pois ele foi inteiramente fiel ao Eterno, o Elohim de Israel. Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Agora, de novo, voltando os comentários com a Sheila, e a Sheila vai usar aqui umas fotos aqui, uns comentários do Talmud, né? Deixa eu aumentar aqui. Com você, Sheila. Ok. Então, irmãos, vamos lá então. Depois que foi descrito aí no capítulo anterior, né, a divisão das tribos de Ruben, Gad e a minha tribo de Manassés, e que eles fizeram, claro, conforme a ordem que foi dada, para quem quiser depois ver, está em Números 34, tá? Onde as terras, está em Números 34, onde essas terras elas seriam distribuídas pelo sumo sacerdote Eleazar e Josué, tá? Então, foi uma incumbência de Moshe que eles distribuiriam essas terras, né? E também que os príncipes, né? Que seriam escolhidos príncipes para essa tarefa de distribuir entre o próprio povo essa terra, tá? Mas, irmãos, tem dois detalhes importantes que dizem respeito à tribo de Levi, que não receberia parte formal das terras, e sim cidades e os arredores, né? E que também a tribo de José seria dividida em duas tribos, que seria Manassés e Efraim, contando, claro, como duas tribos separadas, né? Sendo assim contabilizado o total, claro, de 12 tribos. Mas, irmãos, como uma surpresa desse texto, né, nós voltamos ao episódio dos dois espiões, né? O Caleb nos relembra desse episódio. E assim surge a reivindicação do Caleb, né, a Josué, que segue, claro, como sendo o príncipe da tribo de Judá. O Caleb, ele é um dos príncipes da tribo de Judá. E ele relembra a Josué do episódio, né, em que os 10 espiões, que eles vieram com um relatório negativo da terra, que o Eterno havia dito como sendo uma terra que mana leite e mel. Então, quando os espiões vieram com este relatório negativo,
sobre a terra, eles estavam provocando ao Eterno que este mesmo tinha falado no episódio da sarça ardente, que esta terra era uma terra boa e que ele entregaria essa terra nas mãos do povo, compromissado com, com a Torá, claro, né? Nesse episódio, relembrando um pouco esse episódio, as pessoas que ouviram os 10 espiões, elas desfaleceram, né? Tiveram um desânimo naquele momento, e tudo que o Eterno não queria era isso. Então, seria como se fosse uma audácia muito grande dos 10 espiões que maldosamente começaram a falar, né, que a terra era boa. Eles usaram primeiro esse artifício para depois eles desanimarem o povo com mentiras. Não é coincidência que hoje tenhamos aí muitas mentiras em meio a verdades que desanima o povo e que isso sirva, claro, para nos mostrar que o Eterno realmente abomina esse tipo de atitude, que foi a atitude dos 10 espias, né? O precursor, né, de tudo isso, né, destas mentiras em meio a verdades, foi o próprio Satã no Jardim do Éden, quando ele conversa com Eva, né? No entanto, entre os dois irmãos, entre Josué e Caleb, né, estes sim persistiram com a verdade, mesmo que esses fossem odiados pelos outros 10 príncipes das outras tribos, né? Então, pelos relatos de Caleb, irmão, sabemos, né, que se passaram aí 45 anos desde aquela data, né, dos espias, né? Caleb tinha 40 anos, ele relata isso, e isso aconteceu 2 anos depois da saída do Egito. Então, fazendo as contas, ficaram aí 38 anos, e somando, né, mostra que Caleb tinha 78 anos quando entraram na Terra Prometida. Porém, agora é relatado que ele tinha 85 anos, o que, fazendo as contas, deixa bem claro que havia se passado, então, irmãos, 7 anos em que tinham entrado na terra e que já estavam lá e agora que iriam dividir essa terra, tá? O Caleb, ele cita, né, que o lugar que ele queria era o lugar que o Eterno havia falado com ele. E logo mais à frente nós vemos que num desfecho de tudo, né, que realmente foi dada a Caleb, né, ao que ele reivindicou, que era o que? A terra de Hebrom, que era a antiga cidade, que era localizada no extremo sul, né, da cadeia de montanhas, que foi exatamente onde os patriarcas e as matriarcas foram enterrados. Foi onde Abraão comprou, né, a gruta de Macpela para ser enterrado, né? Então, foi prometido pelo próprio Eterno que Caleb iria atravessar o Rio Jordão, entrando na terra prometida, e que onde ele pisasse o pé, que essa terra seria dada a ele e aos descendentes dele. Bill, você pode abrir Números 14, 24 para mim? Em Números 14, 24 é que é falado isso, tá? E mesmo Caleb, né, sendo um gentil, ele escolheu, irmãos, seguir ao Eterno e se compromissar com a Torá.
Irmãos, a Torá não cita esse território na conta dos espias, tá? No entanto, o relato de Caleb torna esse fato relatado aí em Josué como algo também incontestável, né? Então, procurando entender tudo isso, eu fui ver o que havia acontecido também. Depois eu vou pedir para o Bill abrir também Números 13, mas ele está aí com Números 14 e 24, né? Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, ou seja, ele não tinha o espírito dos gentios, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Mas o que diz na Torá, irmãos, é que ele foi observar a terra, mas exatamente esta terra de Hebron não é citado. Pode ir, o Bill, em Números 13, 21. Então, irmãos, olha só. Vamos ler aí, Números 13, do 21 ao 24. É importante que nós leiamos isto para que a gente possa entender o que o Talmud diz também a respeito disso daí, tá? Então diz assim, do episódio dos espias, olha só. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamat. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Tá, irmãos? Então era um lugar, esse vale de Escol, tá? Ele ficava abaixo de Hebron, porque Hebron ficava na região montanhosa, tá? Então, irmãos, olha só o que aconteceu. Como os outros espias, como eles morreram no deserto, sobrava o quê? Hebron para os únicos 2 sobreviventes dos espiões. Quais eram os únicos 2 sobreviventes? Um era Caleb e o outro era Josué, tá, irmão? Mas, irmãos, Moshe, né, deixa claro que Caleb teria um lugar nessa terra, tá? Porque Caleb havia pisado, era em Hebron. Então, irmãos, vamos abrir aí o Talmud. Bill, pode abrir aí o Talmud, aí a foto aí. E pode aumentar bem. Deixa eu localizar, pode subir. Olha aí, pronto. E subiram pelo sul e ele veio a Hebron, né? Deve ter lido e eles vieram. Rabá disse, ela ensina que Caleb realizava, o que ele realizava distante do plano dos espiões e se prostrou sobre as sepulturas dos patriarcas, dizendo-lhes, meus pais, né, e rezando, né, em meu nome, ou seja, o nome do Eterno, para que eu possa ser entregue a partir do plano dos espiões. Quanto a Josué, Moshe já tinha orado em seu nome
como está dito. E Moisés chamou Oséias, filho de Num, de Josué, tá? Então, aí ali embaixo já fala, né? E lá estavam Aimã, Sesai e Talmai, tá? Aimã foi assim chamado como ele era, o mais forte, meio-mã deles, Sesai, porque ele fez a terra como poços, e Talmai, porque ele fez a terra como sulcos, tá? Outra explicação é Aimã construída, Anat, Sesai construída, Alash e Talmai construída em Teubesh. Os filhos de Anak, eles são assim chamados porque usavam o sol como colar devido à sua estatura, tá? Aí fala exatamente que Hebron, né, levou também 7 anos para ser construída. O que quer dizer? Quer dizer, irmãos, que já havia, então, uma promessa para Josué. Então, Caleb se desesperou, enfrentou os 3 gigantes, passou pelos 3 gigantes e foi, só ele, sozinho, meu irmão, até a gruta de Macpela. E chegou lá, orou ao Eterno, pelos patriarcas que estavam lá, tá? Para que o Eterno tivesse misericórdia dele e não deixasse o plano dos espiões seguir em frente, porque ele já sabia que os espiões tinham planos maldosos, tá? E que o Eterno não deixasse o plano dos espiões e que não deixasse que ele perecesse pela mão dos espiões, tá? Então, esse episódio só é relatado no Talmud, tá? Bem, se o Bill quiser fechar, ele pode fechar também. Era só essa parte que eu queria. E em Juízes, bem mais à frente, né? No capítulo 1, no versículo 20, diz assim: E deram Hebron a Caleb, como Moshe o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Então, foi concretizado que Caleb realmente detinha a posse de Hebron. No capítulo 13, no versículo 16 de Números, Moshe, ele, na escolha dos espiões, ele chama, aonde ele chama, tá? Oséias de Josué, já sendo essa a promessa para o Josué, tá? Aí tá, o Bill abriu, né? A cidade de Hebron foi dada a Caleb, conforme a promessa do Eterno. Assim Caleb lançou fora os seus habitantes, que eram descendentes dos 3 filhos de Anak, ou Enak. Se o Bill quiser abrir também Números 13, no versículo 16. Olha só, essa é a promessa, né, de que ele seria, né, o Eterno, porque o nome Josué, né, é o Eterno que salva, tá? Então, ele estaria, o próprio nome Josué já era a promessa para Josué. E Caleb? Caleb tinha qual promessa? Não tinha, irmãos. Então, só restou a ele clamar ao Eterno com a maior sinceridade do coração dele. Diz assim, Números 13:16, são estes os nomes dos homens que Moshe enviou em missão de reconhecimento, ou seja, dos espias, né? A Oséias, filho de Num, Moshe deu o nome de Josué, tá, irmãos? Então, irmãos, uma curiosidade a respeito desse lugar escolhido e comprado por Abraão, né, para ser morada final dele nessa terra, podemos entender pela própria geografia do local, né? Primeiro, irmãos, é um local de difícil acesso,
esse local de Hebron, um lugar pedregoso, mas isso, irmãos, tem o fim do quê? Do significado de uma intensa ligação de como deveria ser a vida do povo com aquela terra dada a Abraão e prometida ao povo. E seria algo como um pronunciamento final do próprio Abraão, mostrando que, apesar de ser um lugar de difícil acesso, um lugar escondido, que nós deveríamos ter o quê? Confiança no eterno, tá, irmãos? O difícil acesso, irmãos, ele representa, né, que os ídolos das nações, dos cananitas, como nós lemos aí já neste estudo, que estes não prevaleceriam eternamente, tá, nessa terra. Esse lugar, ele é pedregoso, cheio de pedras, tá? Isso quer dizer que as gerações depois de Abraão estariam firmadas na rocha, né? Nós sabemos, né, até o Machia, ele é declarado como rocha, a Torá, ela é declarada como rocha, tá? Claro, irmãos, que Caleb, ele detinha esse entendimento sobre este lugar, e também que aquilo representava que o povo permanecesse firme na promessa do Eterno. Em trazer para essa terra, irmãos, da mesma forma que os patriarcas tiveram confiança no Eterno, valorizando essa terra, morando nessa terra, e que, por mais que esta terra não nos apresente visualmente um lugar fértil, um lugar plano, um lugar fácil de se morar, mas que nós devemos colocar realmente a nossa confiança no Eterno. Mesmo, irmãos, que o Eterno tenha aí nos avisados, né, muito antes, né, até mesmo no caso aí dos espiões da terra, né, que essa terra ela era muito fortificada, que haviam tribos poderosas, hostis, né, mas que essa terra era uma terra boa. Então, a obrigação dos espiões, o que era? Perante a permissão do Eterno em que eles fossem ver a terra. A missão deles seria o quê? Passar o quê? A confiança no Eterno, né? E por quê? Porque só é digno de morar ali quem possui, irmãos, a mesma confiança de quem comprou a terra, que foi o caso de Abraão. Imagine, irmãos, o povo escravizado longamente, né, pelos egípcios, em que a alma deles havia sido esmagada, sabe? Todos os dias que eles estiveram lá no Egito. Então, o pouco tempo que eles tinham se livrado deste cativeiro, só fazia 2 anos que eles tinham saído do Egito. Então, a única coisa que sobraria para aquele povo que ainda estava amargurado com a escravidão do Egito, mesmo 2 anos depois que o Eterno havia libertado eles, então o mínimo que poderia se esperar era o que? Era a perseverança do povo, o que? Na promessa do Eterno, na obediência do Eterno, na fidelidade do Eterno. Ou seja, isso pode ser considerado, claro, Torá, né? E então, esse episódio aí, irmãos, dos 12 espias relatados por Caleb, ele também foi um episódio que traiu o que? A tradição dos antepassados que criam
na palavra do Eterno. Então agora nós temos aí, né, 45 anos depois dessa visita de Caleb a Hebrom, e depois da promessa do Eterno sendo cumprida, né, aí agora nós temos Caleb relatando o que ele sentia da mesma forma, né, que ele sentia-se jovem e que ele se sentia disposto da mesma forma que a esse tempo, que é a época dos espias, né? E ele estava aí com o mesmo espírito, né? Que o Eterno relata, ele tem um espírito diferente, ele tem algo diferente dos gentios, né? Então, quando ele foi orar naquele dia na gruta de Macpela, enquanto os 12 espiões já haviam, claro, morrido há muito tempo pela desobediência do Eterno, então, nesse caso, irmãos, nós também vemos, né, que a terra, ela seria prometida, né, como agora, depois de 7 anos que ele já havia entrado, né, na terra de Canaã, e que essa terra ela seria realmente tomada posse por ele 7 anos depois desta entrada, né? Então por isso que ele foi reivindicar a Josué a posse da parte que o Eterno havia prometido a ele, tá? Nós vemos aí também com estas contas aí da idade dele, né? Que nos deixa claro que havia passado os 7 anos, né? Nós também vemos de novo o número 7, que representa também 7.000 anos, né? Da promessa do Eterno, né? De que haveria esta terra e que esta terra seria dada aos filhos agora verdadeiramente no mundo vindouro, tá? Então seria dado novamente aos filhos do Eterno, tá? E que nós, como Caleb, realmente vamos estar de posse desta terra se permanecermos na mesma confiança, na mesma obediência, na mesma fidelidade e com a mesma coragem e disposição do Caleb, sem desânimo. Então, irmãos, obrigada e vamos lá, Bill, contigo agora. Ok, vamos lá. Vamos avançar para o capítulo 15. Mas assim, mais coisas didáticas, né? Onde nós estamos vendo aí o avanço, né? Então, prosseguindo aqui. Capítulo 15, Josué, versículo 1. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin, e daí até o sul de Cádiz Barneia. Depois passava por Hezron, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada na Foz do Jordão, subia até Beit Hogla e passava ao norte de Bet Arabá até a pedra de Boan, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica de frente da subida de Adubim ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de
em Semes, indo até em Rogel, e depois subia pelo vale de Ben-Rinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Rinom, do lado norte do vale de Rafaim, do lado da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoá, ia para as cidades do monte Efrão e descia na direção de Balá, que é Kiriat Jearim. De Balá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Beit-Semes e passava por Timá. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabnel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com suas clãs, conforme a ordem dada pelo Eterno. Josué deu a Caleb, filho de Jefone, por uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron Arba, era antepassados de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enac. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer, e Caleb disse: Darei minha filha Atsá por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Atoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, que conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Atsá por mulher. Quando Aksã foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzel, Éder, Jajur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Hazor, Itná, Zif, Telen, Beolot, Hazor Hadad, Kiriot Hezron, que é Hazor, Amã, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Resmon, Beit Pelet, Hazar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalam, Baalá, Iim, Azem, Etolade, Quesim, Hormá, Ziklag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimão. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefalá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Engani, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azecá, Sarim, Aditaim e Gederá ou Gedoratim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Hadassá, Migdal-Gad, Leã, Mispá, Joktim, Laquis, Boscat, Eglon, Cabon, Lamas, Quiulis, Gederote, Beit Dagmon, Beit Dagon, Naaman e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados.
Lidman, Eter, Assã, Ifná, Asnã, Nezib, Keilah, Aquizib e Maresa eram 9 cidades com seus povoados, e com suas vilas e seus povoados de Ecrón, até ao mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod, com seus povoados, Asdod, com suas vilas e seus povoados, e Gaza, com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e ao litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat, Saná, que é Debir, Anade, Estemo, Anim, Goshen, Holon e Giló eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Essan, Janim, Beit, Tapuá, Afecá, Puntá, Kiriate Arubá, que é Hebron, Ezior eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Janoã, Caim, Gilbeá e Tiná eram 10 cidades com seus povoados. Halu, Beit-Zur, Gedor, Maarat, Beit-Anot e Eltecon eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Beit Arabá, Midim, Secacá, Nibsan, Cidade do Sal, El Engedi eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Parece engraçado que é uma alusão a justamente o que acontece, né? Israel ainda continua a ter aquela mistura, né? De povo do Eterno e não povo do Eterno, né? Então, vamos nos preparar então para o versículo capítulo 16, né? De repente amanhã mesmo nós continuamos aí tocando aí essa distribuição das terras, né? Que vai agora tribo a tribo, né? E irmã Sheila, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, tem bastante coisa para acrescentar aí, né, nesse capítulo 15. Acho que é o que tem mais coisas a serem acrescentadas, né, porque agora que as alianças militares, né, das tribos cananitas, elas foram quebradas e destruídas já há bastante tempo, então chegou a hora de delimitar as fronteiras e fazer, na verdade, uma escritura, né? Porque isso é uma escritura, né? Então, também nós já falamos da confiança de Caleb, que também é citado também nesse capítulo, né? E, claro, o cumprimento da promessa do Eterno, né? Que deu a Caleb, né? A terra de Hebron como herança eterna. E também nós já detectamos aí as qualidades espirituais que seriam necessárias ao povo de Israel para que eles fossem bem-sucedidos, né, e pudessem continuar habitando a terra, né. Então, o texto, ele lembra o que foi falado em Números, no capítulo 2, no versículo 3, sobre a liderança da tribo de Judá entre as tribos de Israel, né? Lembrando que a organização do acampamento no deserto era que a tribo de Judá era a primeira, tá? Foram feitos 2 censos. No primeiro censo, foi logo depois da saída do Egito, foi contabilizado 74.600 homens. Em Bamidbar, no capítulo 1, no versículo 27, foi feito o segundo censo, né, e que foram contabilizados 70, deixa eu só desligar um pouco o microfone do Bill, senão dá interferência aqui com o meu.
Então, foram contabilizados, né, neste primeiro censo, e no segundo censo foram contabilizados 76.500 homens, né, que no caso foi contabilizado em Bamidbar 26, 22, tá, antes de entrar na Terra Prometida. É evidente, irmãos, que a distribuição das terras e as suas fronteiras, né, são citadas para a tribo de Judá, aí já, mantendo sempre o Mar Morto como um ponto base de localização. E essa tribo de Judá, né, ela foi organizada topograficamente de oeste, né, onde está as planícies mais planas, né, e o litoral fértil, que tem também lá, né, vamos dizer assim, um sopé de montanha mais inclinado, que tem um planalto central, né, e também a terra rochosa, né, e o deserto, né, com a vista para o Mar Morto, né. Então, irmãos, as terras que foram dadas a Judá poderia ser considerado como um microcosmo da terra inteira de Canaã. Por quê? Porque eu tinha, num pedacinho só, para uma tribo só, eu tinha todas os tipos de terra e todas as diferenças num pedacinho só de terra que foi dada a Judá, tá? Mais tarde, irmãos, no período, né, da ascensão do Império Assírio, no 8º século antes do Mashiach, a tribo de Judá, ela ficou na terra, né, e também, né, é evidente, claro, né, pelo período persa, também ganhou-se também ganha-se, vamos dizer assim, um destaque desses judeus, né, da tribo de Judá. O período persa aconteceu 6 séculos antes do Mashiach, né, e o povo de Israel, ele foi identificado por uma associação com a tribo de Judá nessa época, na época do Império Persa, tá? Sendo conhecido como os judeus, ou Yahudim, né, que é chamado naquela época, né? Esse texto, irmãos, ele especifica 112 cidades, sendo que o território de Judá, né, o território central, 26 cidades, que digo, no território de Benjamim, no território de Simeão, 17, de Zebulon, 12, de Issacar, 16, de Aser, 22, de Naftali, 19. As cidades já de Dan não são, eu estava olhando, não foram nem mencionadas e nem enumeradas, né? Isso é bem curioso. Então, irmãos, esse texto ele descreve todas as fronteiras com Judá, né? Uma quantidade assim razoável de detalhes, como numa escritura, né? Quando você vai fazer uma escritura de uma casa, você coloca todos os pontos, né? O que tem na parte de trás da tua casa, o que tem na parte da frente, o que tem dos lados da tua casa, toda a escritura é feita dessa forma, tá? Mas faz aí uma alusão aqui à centralidade, irmãos, de Jerusalém, né? Mesmo no momento atual aí, desse texto, do texto, né? Não no momento atual que nós estamos, o reino de Judá, ele nunca deixou de ser habitado pelos jebuseus, né? Na verdade, Judá foi incapaz de desapropriar a terra dessa tribo, tá, irmãos? Nunca desapropriou totalmente, né? Esses jebuseus, eles eram descendentes de Cã também, né? E isso persistiu grandemente até a época de Davi, tá, irmãos? A posição geográfica de Jerusalém, ela fica no centro, né? No centro de Canaã, numa linha
que divide, né, do Rio Jordão à costa do Mediterrâneo, ela fica em linha, né, e ela é protegida por montanhas ao sul, pelo deserto montanhoso, circundada de vales profundos. Eu até perguntei a respeito dos vales hoje para o Bill, que já esteve lá, eu nunca fui para Israel, então Jerusalém, ela fica num lugar assim mais alto e ao redor há vales, tá? Então, ela possui uma posição natural, assim, belíssima, tá? Esse local, tá, na antiguidade, já era uma cidade murada, e foi um ponto-chave, né, para uma difusão das bênçãos do Eterno para todas as nações, né? A cidade, ela foi construída sobre 4 colinas, né? Que é as colinas de Sião, Acrá, Moriá e Bezeta. Sião é o monte mais alto, né? Que foi a antiga fortaleza dos jebuseus e que ficava a sudoeste da cidade, tá? Ao norte de Sião ficava Acra, e a parte da cidade sobre Acra era chamada de Cidade de Baixo, e a parte sobre Sião, a cidade de cima, né? Moriá já ficava a leste de Acra, que foi o lugar exatamente em que Isaac foi levado para ser sacrificado, como diz lá em Gênesis 22, 2, né? E era ali, né, a eira de Araúna e de Orna, né, o Jebuseu, que foi aonde foi edificado o templo de Salomão, né? Tá escrito lá em 2 Samuel, no capítulo 24, e 2 Crônicas, no capítulo 3. Também está escrito que foi exatamente esse lugar, tá? Que foi comprado de novo por Davi para ser edificado o templo, né? Então, irmãos, completando aí a conta do Caleb, né? Que no capítulo anterior a gente viu que ele ainda estava com o mesmo espírito guerreiro e esse espírito que ele não diminuiu, né? E ele acaba conseguindo desalojar, né, o gigante e possuir essa região da cidade de Kiriat Arba, né? Até hoje eu não sabia o que significava Kiriat. Kiriat é cidade. É falado Arba, tá? Mas também é dito também que o nome também Arba não era o nome correto, tá? No caso era Kiriat Sefer, né? Ou seja, cidade do livro, tá? Então, irmãos, temos aí, né, um desafio que foi feito por Caleb, que ao que vencesse, né, também, que ajudasse a vencer lá os gigantes, expulsasse, né, quem estava na terra, né, que conquistasse a terra, que ele daria a filha em casamento e teria, claro, terras e aliança com o próprio Caleb, né. Relembrando que isso também foi feito também com Shaul, né, quando Shaul também prometeu isso a quem matasse o gigante Golias, né, e nesse caso a vitória pertenceu a Davi, né. Então, quem fez isso foi esse Otiniel. Eu não sabia, irmão, já tinha lido várias vezes, mas não tinha tido uma curiosidade mais intensa de saber quem era esse Otiniel, né? E realmente descobri coisas assim muito muito legais a respeito dele, né? Que acabou vencendo e levou a filha de Caleb como uma esposa, né? E vendo quem era Otiniel, eu descobri que ele, na verdade, foi nomeado mais tarde como sendo o primeiro dos juízes, tá?
ficando então no lugar mesmo de Josué, para vocês terem uma ideia da importância desse Otiniel, que pode passar aí no texto aí, como qualquer pessoa, como simplesmente um personagem, né? Ele foi o sucessor de Josué, né? E o que seria esperado para uma pessoa que sucedesse a Josué? Primeiro, suceder Josué não seria fácil, porque teria que ter uma liderança excepcional, tá? Bem, eu queria que o Bill abrisse aí o outro arquivo. Bem, está em inglês, mas eu vou resumir um pouco o que está escrito. Aí uma partezinha do que está escrito nesse outro arquivo, eu não sei se o Bill baixou. Bem, o Bill já até traduziu aí, tá? Porque está em inglês. Trata-se do Talmud Bavli, o Tratado Temurá, no capítulo 16a, tá? O que diz aí? Diz que a função, tá, era restaurar o quê? A função de Otiniel seria o quê? Restaurar as práticas das leis que foram escritas, né, por Moshe, claro, e que depois da morte de Moshe, muitas leis e as formas de cumprir elas foram esquecidas pelo povo, tá? Então, Otiniel tinha o que para o Eterno? Ele tinha o que? A função de restaurar as práticas dessas leis escritas por Moshe, tá, irmãos? A função dele era essa, tá? Por quê? Porque Josué já tinha feito o trabalho de, primeiro, conquistar a terra e agora de dividir as terras. Mas havia agora a necessidade, tá, de um ensinamento mais profundo, e para isso precisaria de um grande conhecedor dos ensinamentos do Eterno. Então, o próprio nome da cidade, tá, Kiriat Arba, Kiriat Sefer, ou seja, cidade do livro, mostra que o Otiniel, que ele era um grande conhecedor, o quê? Do livro que o Eterno deixou para o povo, ou seja, que é a Torá, né? E então, irmãos, havia agora a necessidade, depois que o povo estivesse realmente morando na terra, construindo, fazendo as suas plantações, arando a sua terra, de que a lei fosse cumprida da maneira correta, tá? Então, havia necessidade agora de alguém que permanecesse na lei, que fosse um grande conhecedor das leis, poderia se considerar até um grande conhecedor até das tradições mais antigas, e também das coisas, de como estar nas leis do Eterno, de qual é a melhor maneira para se cumprir, né, as leis do Eterno, tá? Porque no futuro, né, o destino do povo nessa nova terra seria importante que agora o povo colocasse realmente em prática todas as leis, tá? E aí, irmãos, também temos aí falado, né, sobre a filha de Caleb, tá? E essa filha de Caleb, ela mostra, na verdade, uma energia muito grande quando ela chega na casa de Caleb. Acho que a forma como ela chegou, ela já chegou com uma energia muito grande que Caleb já foi perguntando para ela: o que você quer? Eu achei engraçado, né? Porque imagino, né? Ela nem foi falando, Caleb já foi perguntando: o que você quer? Tipo assim, te conheço, minha filha. Então sei que você quer alguma coisa. O que você quer? E aí ela pede as terras, só que as terras, irmãos, eram terras secas, inóspitas, né? Mas ela, determinada, também, na mesma confiança do pai, né? Acho que ela puxou para o pai.
ela, determinada com tudo isso, ela queria o quê? As fontes para quê? Para fazer uma irrigação na terra, para melhorar a terra, para valorizar a terra que o Eterno deu à família dela, tá? Na verdade, ela é um exemplo para o povo, né? É um exemplo a ser seguido para que o povo fizesse, né? Trouxesse essa ligação, né? Para a terra. A ligação o quê? A ligação da Torá, né? A água também representa a Torá, tá? E que mesmo que as condições de uma terra, né? Não fossem bem vistas aos olhos do povo, né? Que não era para o povo desanimar, não era para o povo desanimar em ainda ter jebuseus nessa terra, tá? Mas que perante a qualquer magnitude de qualquer tarefa difícil, tá? Que fosse colocada diante deles, que eles sempre abraçassem com entusiasmo com a qual ela chegou frente ao pai dela, né? E que o povo realmente estivesse com esse entusiasmo para o quê? Para fazer as mudanças que fossem necessárias à terra e valorizar o que o Eterno tinha dado ao povo, da mesma forma que o pai dela deu as terras a ela, tá? Eu estava vendo aí o significado, tá, do nome Axa, e o nome Axa, em algumas fontes, está falando que significa descendo o véu. Em outras fontes, significa também rochedo, tá? Então, realmente, para uma pessoa como Otiniel, que iria suceder a Josué, ele deveria sim ter uma mulher que fosse realmente um rochedo e uma mulher que tivesse a mesma confiança e o mesmo dinamismo que o próprio pai dela, Caleb, tinha ensinado a ela, e ele precisaria, claro, dessa mulher junto com ele, da mesma forma que Abraham precisou de Sara e Isaac precisou de Raquel, tá? E que Jacó precisou também de cada uma das suas mulheres que contribuíram para a formação destas 12 tribos que nós falaremos, né, a respeito da herança dessas 12 tribos daqui para frente, tá? Então, irmãos, desejo a todos Laila Tove, né, minha parte já está feita aí por esse estudo, que o Eterno abençoe a todos, Shabbat Shalom a todos, e tenham, né, um ótimo Shabbat, e que semana que vem seja uma semana de bênçãos, de confiança e de restauração na vida de todos, tá? Ok, Bill. Ok, eu quero agradecer a todos. Respondendo uma pergunta aqui, que o nosso amado Telmo perguntou aqui. Não, a terra de Dan teve sim a porção deles, num lugar chamado Tel Dan. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir lá, vou compartilhar rapidinho aqui com os irmãos aqui, porque é um lugar super interessante. E quando eu voltar para Israel, com certeza eu quero ter a possibilidade de reviver, né, ir nesse lugar. Tel significa montanhas, tá? Ou seja, as montanhas de Dan, né? Aqui, para você ter uma ideia, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Essa aqui é uma cidade cananita que Dan não construiu essa cidade, tá? Eles tomaram posse, né? Inclusive, deixa eu aumentar aqui, ver se consigo ler aqui, ó. Existe uma referência aqui, que é muito pequeno, que está em Primeira Reis, que está fazendo referência a essa cidade. Então, olha só a fortificação da cidade, os muros, né? E eu tive a oportunidade de andar nesse lugar. E você entra por trás, quer ver? Ó? Essa aqui é uma das entradas da cidade, né? Tá vendo? E o interessante desse local é que foi aqui que acharam um dos. Aqui, ó. Acharam um dos. Um dos. Como é que chama?
falsos altares, aonde o Jeroboão, né, construiu um altar para o bezerro de ouro. Haviam dois, né, um em Samaria, se não me engano, e o outro, ou seja, Jeroboão fez isso para o povo não ter que ir mais em Israel, em Jerusalém. Lembrando que Jerusalém, mesmo sendo pequena, mas para você sair de Tel Dan, que está aqui, ó, vem, ó, olha aqui, ó, Tel Dan aqui em cima, e para você ir para Jerusalém, hoje você percorre isso de carro em 2 horas, mas naquela época, para você ir de Tel Dan para Jerusalém, você gastava aí no mínimo 2, 3 dias, a pé, montado num camelo, num burro, seja lá o que for. Então, uma coisa que nós temos que entender, da mesma forma que os israelitas também mudaram o calendário, o cristão também mudaram o calendário. Mudaram o lugar de adoração, o cristão diz que adora na igreja. Jeroboão fez a mesma coisa. Não, não vai mais, não sobe mais para Jerusalém para adorar de vocês, vão adorar aqui agora. Então, tá vendo que profeticamente muitas dessas coisas que Israel fez, a igreja está fazendo exatamente. Então, só para você saber, Dan teve um lugar, né, uma terra alocada para eles também, tá? Bom, é isso aí. Só um minutinho. Ok, fica à vontade. Bem, Thelmo, eu não falei que não havia cidades para Dan. Eu falei que não sei o motivo pelos quais elas não foram citadas neste texto, tá? O Ângelo, ele fez uma pergunta aqui, ele perguntou que eram quantos juízes de cada tribo, tá? Juízes, né? Cada tribo tinha um juiz que havia um conselho, mas havia um juiz que era, vamos dizer assim, seria o juiz do Supremo Tribunal Federal, como nós temos aqui no Brasil, tá? Mas os juízes que julgavam, né, no Sanhedrin, né, eram 70. Porém, haviam cortes com 23 juízes. As cidades menores, todas elas tinham 3 juízes da própria cidade, tá? Mas isso está descrito na Torá, né? Nós já fizemos estudos sobre isso na Torá, tá? Então é só respondendo as perguntas do Ângelo, e não é do Telmo, né? Acho que foi da Marion também, a respeito da cidade de Dan. Desculpa, Telmo, não foi com o Telmo teve que sair, já é com a Marion, tá? Então, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Pode falar, viu? Então, Shabbat Shalom a todos, obrigado, né? Estamos aí também dando continuidade ao estudo do Targum, né? Para quem não sabe, o Targum é uma Torá mais refinada, né? Com mais detalhes, né? E nós estamos também estudando, lendo, gravando também, né? Já temos, acho que mais ou menos uns 7 vídeos também, ou 5, se não me engano. E assinem o canal, né? E se você tem alguma dúvida, alguma questão, posta aí no próprio canal. Mas se você quer um acesso mais rápido, seria melhor você nos procurar, nos adicionar no Facebook. Meu nome é Bir Moshe. Pode nos procurar no Facebook e ficaremos felizes de responder e aprender, né, com os nossos opositores ou algo parecido assim. Ok? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Shalom Aleichem. Até mais.